Miração, seja muito bem-vindo a mais esse novíssimo quadro neste canal. Aqui no Lição Nerd, o canal que te ensina a te transformar num escritor, que te ajuda a se transformar num escritor. Se você é fã de histórias geek, nerd, otaku e sempre quis ficar do outro lado, ou seja, sair do fã e passar para ser um escritor dessas histórias incríveis, aqui é o lugar onde você aprende a se transformar nesse escritor. E hoje, neste quadro novo, que ainda não tem nome, se você quiser sugerir, coloca aqui embaixo. Eu sempre gosto de botar nomes nas minhas linhas editoriais, nos quadros aqui do canal, porque eu acho legal para identificar. Enfim, em breve surgirá um nome, mas feito é melhor que perfeito. Aqui eu vou analisar a história de outra pessoa. Eu vou ler, você não vai ficar me vendo lendo a história inteira, óbvio que só vou colocar os pontos importantes aqui na história, da história, né? E que dê uma sacada, alguma dica, etc. Porque eu acho que você pode aprender com exemplos. A princípio, esse quadro foi muito pedido. E a princípio eu vou fazer ele apenas, por enquanto, com as histórias dos meus alunos. Inclusive hoje eu vou analisar, na verdade, para estrear esse quadro eu vou analisar os contos natalinos, porque são histórias mais curtas, fica mais rápido para fazer o conteúdo. Até para eu ver como é que eu vou tocar esse conteúdo, se tem alguma coisa para melhorar e etc. São os primeiros, então os primeiros tem sempre alguma coisa para melhorar. E a história de hoje, que vai ser do João, que é aluno da Jornada Aprendiz Escritor. Ele passou pelo treinamento, que é a Jornada Aprendiz Escritor, o meu treinamento online, se transformou em escritor e publicou, vai por mim, João publicou muitas histórias só no ano de 2021, já após o curso, acho que umas 3 ou 4 histórias, e aí eu vou pegar esse conto natalino para analisar. Por que eu vou começar com as histórias dos meus alunos, já que vocês aí da minha audiência pediram tanto para que eu abrisse essa oportunidade para eu analisar a história de vocês? Porque eu já conheço os meus alunos, eu sei que eles não vão se importar se eu pegar a história, se eu ler, analisar, dar algum palpite, etc. E também para teste. Quando eu formatar direitinho o formato do conteúdo, se eu me sentir segura, achar que foi legal, aí eu abro oportunidade para outras pessoas. Mas, por enquanto, o objetivo desse é ficar focado nas histórias dos meus alunos. Mais pra frente, vocês gostando, realmente o quadro vingando, aí eu abro oportunidade para eu ler as histórias de outras pessoas também. Beleza? Então vamos lá, sem demora. Óbvio, né? A lembrança sempre, já se inscreve nesse canal. Temos muito conteúdo para que você aprenda a se transformar em um escritor. Tem link aqui também para as minhas histórias. Se você quiser saber quem é essa louca que está dizendo que eu vou me transformar num escritor, para você ver o que eu escrevo, como eu escrevo, tem conteúdos também lá no Instagram. E tem a nossa aula de toda terça-feira, onde eu sempre faço uma aula toda terça às 8h20, para te ajudar nessa jornada rumo a se tornar um escritor. Beleza? Então vamos lá. O conto natalino é Um Dia para Viver a Felicidade. João já é um autor dentro da nossa comunidade dos alunos conhecido por ser dramático, ele é da tragédia, ele gosta de arrancar corações, e o legal é que eu sempre analiso as histórias dos meus alunos enquanto eles estão na jornada, né? Enquanto eles estão aprendendo ali todas as aulas. O curso é completo, é desde a criação da ideia até a publicação da história, e a publicação da história que ele fez junto comigo foi O Início do Último Celestial, que inclusive foi o livro, o romance, né, dele, o livro com mais de 79 mil palavras, alguma coisa do tipo, que ele publicou no final do ano passado. Segue o perfil dele no Instagram para você acompanhá-lo. Eu vou deixar aqui, tá aparecendo na tela, o perfil dele do Wattpad. Depois lá no Wattpad deve ter o link pra ir, mas eu vou deixar aqui embaixo também. Acho legal para você conhecer o trabalho dos alunos que eu vou lendo aqui. E lá nele teve sim uma questão de emoção, mas como eu vi ele construindo, ajudei, eu acho que o impacto não foi tão grande. Vamos ver nessa história aqui que eu não ajudei ele a construir, ele já dando seus primeiros passos sozinhos. Vocês aí que são os meus alunos, vocês podem ter certeza que a melhor forma de vocês me agradecerem é colocando em prática o que vocês aprenderam da jornada e depois dando seus passos como escritores, assim, sozinho. Vai, pequeno gafanhoto. Agora não mais gafanhoto, não mais só aprendiz. Vai sempre ser meu eterno aprendiz, porém agora como escritor completo. Vai, meu filho, anda. E o João tem dado seus passos, eu fico muito orgulhosa dele. Sem mais demora, que já tá passando de 4 minutos essa introdução, vamos lá. Aqui nessa primeira página, ele fez como se fosse, ele colocou aqui declarações, né? Mas é como se ele tivesse, enfim, botando o pezinho na água do leitor, pelo que eu já dei uma lida aqui
só no início, eu vou ler só esse iniciozinho e depois eu vou fazendo os cortes para as partes que eu julgar ter alguma coisa para que vocês vejam, aprendam e etc. Está acontecendo. A vida é um sopro e está acontecendo. Até aqui e agora é inevitável. Todas as questões, as dúvidas, as certezas são meros empecilhos para o sentimento. Sabe, às vezes, se perguntar tanto sobre coisas que já não tem mais uma solução te tira a capacidade de absorver o presente. Se prender ao passado pode tirar o agora e, como já disse, a vida é um sopro. Ela acontece rápido demais para a nossa fragilidade humana e às vezes esse agora é o último que possa ter, então o aproveite. A vida é uma constante troca de afeto, com um fim inevitável. E talvez esses momentos sejam a única coisa que sobre no final. Desculpa, gente, eu já falei, já comentei aqui em outros conteúdos, eu sou dislexa e pra ler, pra mim, é um desafio. Porque as letras meio que se embaralham, então eu tenho que acertá-las no lugar. Um dia para viver a felicidade, meu cérebro ele acaba colocando palavras onde não tem, desculpa, mas vamos lá. Um dia para viver a felicidade é uma maneira de dizer isso através de uma história. Talvez a prova de que tudo pode acontecer num instante. Tudo, inclusive a felicidade. É o arrebatamento de um momento de calmaria em meio ao caos. A capacidade de encontrar um sorriso genuíno na inocência que existe na felicidade. E também sobre amor e a sua capacidade Eita, olha só, eu nem vi o dar. Eu não vou ler mais, eu não vou ler mais em voz alta, senão eu vou acabar estragando o seu texto. É também sobre amor e a sua capacidade de dar forças em momentos difíceis. É sobre saudade, mas é, acima de tudo, sobre a simplicidade de um momento de carinho, felicidade e amor. É sobre viver. Eu achei legal, tudo bem que eu acho que é meio que proposital. Só uma coisa que me chamou a atenção aqui em cima, foi até uma hora que eu parei porque eu tava analisando. Cadê? Agora eu preciso achar. Que eu senti aqui, ó, sabe? Às vezes e às vezes aqui de novo. Apesar deles estarem em parágrafos diferentes, me soou um pouco repetitivo, mas o às vezes e o talvez. Pode ser seu objetivo, tá? Mas ficou, como às vezes, talvez, é aquela questão de, nem sempre, me soou um pouco repetitivo, mas nada que atrapalhe o texto, só uma percepção. Aqui a gente ele colocou uma atenção, eu acho legal, por isso que eu vou parar pra falar sobre isso. Ele colocou aqui sobre a questão dos gatilhos, né? E hoje é importante, apesar de muita gente falar, todo mundo fala de gatilho. Eu acho que é importante, não custa nada você colocar, registrar. Principalmente você como autor, você toca muito as pessoas com as suas palavras, né? Então, ter um pouco dessa responsabilidade talvez seja legal. Ou deixar bem claro sobre o que se trata, né? O texto e etc. Ou você dizer, olha, pode ter algum gatilho emocional. Talvez, a única coisa, não sei se eu tiraria, porque o que acontece? Quando ele diz aqui sobre a questão, caso você tenha algum problema psicológico ou trauma relacionado à morte, então a gente já sabe que alguma morte vai acontecer aqui dentro, né? Eu já sou muito mais de esconder o máximo possível que eu possa do leitor para ele sentir no caminho. Eu alertaria que tem alguma coisa emocional e etc, que é uma história forte, mas eu não colocaria necessariamente sobre o que é, talvez. Aí eu não sei se também eu estaria errada, porque se você coloca sobre gatilho, tem que colocar necessariamente pelo que é, né, pela temática e tal. Mas aí, essa é a questão, né, porque às vezes você perde, então eu já sei que eu vou encontrar alguma coisa necessariamente com morte, eu já gostaria de pegar o leitor meio que de surpresa. Apesar que aqui em cima, eu voltei aqui até pra ver que ele já coloca na capa, né? A vida acontece muito depressa para a nossa fragilidade humana.
Mas é porque quando você diz a fragilidade humana, você pode associar essa questão de morte, mas não necessariamente. Então, mais uma vez, é só uma percepção. Gente, nada aqui que eu tô falando é certo ou errado. É questão de ser minha percepção, beleza? Por isso que eu escolhi fazer isso com os meus alunos primeiro, que vai que eu faça com uma pessoa que não tem contato comigo e fala, ai meu Deus, ela tá criticando minha história, tá tudo errado. Não é assim. Então, o João já sabe que é tudo questão de percepção e que tá tudo bem ele escolher continuar com tudo isso, fazer tudo isso. Cada autor, cada escritor tem o seu jeito de escrever e o que decide fazer pra sua história e tá tudo certo, beleza? Então, beleza. Seguimos aqui, então, vamos começar finalmente a leitura. Um dia para viver a felicidade. Lucas, o homem, dobrou os cotovelos sobre a mesa e se inclinou para a frente. Você tá me ouvindo? Tá aí, uma coisa que eu já pego aqui, e aí eu puxaria a orelha do João mesmo, fortemente por conta disso. E aí essa questão, e aí isso que eu vou falar não é uma questão de gosto pessoal, é regra. Ele usou o hífen aqui pra colocar, eu não sei se é questão da plataforma, mas eu já publiquei as histórias aqui dentro com o travessão, e marcar a fala com o hífen é assim, é errado. Nem hífen, nem meia risca. Ou você marca com aspas, ou você marca com travessão, que é o correto dentro da nossa língua. Deixa eu até aumentar a página aqui pra ver se realmente não é. É realmente com hífen, né? E isso é um problema danado, porque quando você tá fazendo uma revisão, ou se você entrega pra um revisor ver isso, ele vai querer corrigir. E aí, como é que corrige? Vai ter que corrigir um a um. Porque se você vai lá no localizar e substituir, e se você substituir todos eles por travessão, tá sussa. Mas e as palavras que realmente precisam do hífen, né, para serem construídas? Elas vão ser substituídas também. Então isso é um trabalho. Então, João, fica de olho nisso, principalmente nas suas próximas histórias. Marcar falas com hífens não é legal. Não sei se de repente na hora que você passou pra cá ficou assim, ou se é o meu layout, mas até pra você que tá querendo escrever, fica atento. Travessão pra marcar fala, travessão ou aspas. Não hífen nem meia risca. O que é a meia risca? A meia risca é tipo um travessão, mas ela é menor. E ela é usada, por exemplo, quando você quer... Sabe quando você quer dar a entonação de que o personagem tá soletrando, né? Você acha, e tá tudo em caixa alta, e em vez de você colocar o hífen separando pra dar a entonação de que ele tá soletrando, né? Seria um dos exemplos, você ali coloca a meia risca. Isso seria só um dos exemplos, tá bom? Mas ela pode ser usada em outras ocasiões também, se eu não me engano, ocasiões numéricas. Mas aí eu precisava pesquisar pra ver isso. Não é o caso aqui, é só pra ficar atento. Isso daqui é uma coisa pessoal, tá? E que eu venho fazendo, eu faço nas minhas histórias. Até já pesquisei pra saber o que é certo e o que é errado, mas enfim, não tem necessariamente uma regra, pelo menos não que eu conheça, mas isso é algo pessoal. Quando você tá descrevendo uma fala e que você, depois da travessão, você dá a entonação de quem é aquele personagem, o que aquele personagem agiu. Geralmente, eu, e aí é gosto pessoal, não gosto de, na mesma linha, dizer o que o outro vai fazer. Eu evito fazer isso. Como, por exemplo, aqui, ó. O homem chamou o Lucas, né? E ele respondeu, claro, né? Você tá me ouvindo? Claro. Lucas respondeu encontrando os olhos do homem atrás da mesa. Eu daria um espaço e colocaria em outra linha. Eu sei que tem livros que não faz assim, etc. E como eu falei, é gosto pessoal, porque eu acho que fica menos confuso. Porque aí eu já colocaria, ele encarou Lucas, né? Ou seja, o homem encarou Lucas por um segundo e então deu um longo suspiro. E talvez aqui eu já colocaria 2 pontos, porque abriria para a próxima fala dele, mas distanciaria da atitude do Lucas que tá junto aqui, tá bom? Beleza, vamos lá. Terminei o primeiro capítulo aqui. Não sei se eu deixei algumas considerações de algumas letras que eu mudaria. Pouca coisa, tá? Por exemplo, vou falar aqui bem rápido, tá? Aqui, por exemplo, chegando atrasado há uma semana. De passado, então aqui seria A com H. Eu espero que não esteja errado, porque às vezes, né? E aqui também do Natal, João, cadê? Aqui, da Natal, recesso de Natal, né? Imagino eu. E uma coisa que eu fico na dúvida, não na dúvida necessariamente, né? É algo assim, que é claro que a gente no dia a dia fala desse jeito, só que na literatura a gente geralmente, mesmo que a gente busque uma linguagem um pouco menos formal,
é legal a gente também colocar as falas, a não ser que seja uma característica muito marcante do personagem, falar daquele jeito, colocar como a palavra realmente se fala, né? Por exemplo, o tá me incomodou um pouco ele sempre aparecer como tá, né? Eu sei que tá passando, eu sei que você está passando, né? Seria o jeito correto. Ou aqui embaixo também, tá tudo bem, né? Ele falaria está tudo bem, né? Está tudo muito bem. Então, assim, tudo bem, pelo autor pode deixar desse jeito, mas o conselho, até como sensei, né, professor, tem que ensinar, o conselho é que você, até mesmo nas falas, não necessariamente use essa linguagem tão coloquial, pra às vezes não ficar repetitivo, e na hora de ler também não ficar uma coisa tão amadora, a não ser que seja, não que tenha ficado aqui, tá, Gil? Por favor, não estou dizendo isso, mas é o conselho, e até você mesmo sabe disso, eu ensino isso dentro da jornada, mas se o autor quer bancar isso, quer colocar dessa maneira mesmo, porque, é o jeito como a gente fala, então eu quero manter assim, tá tudo bem, é aquilo. Não existe necessariamente um certo ou errado, desde que o autor entenda o que ele tá fazendo. Sobre o primeiro capítulo, em relação à história, talvez aquilo que eu falei lá atrás, eu nem vou tirar, porque exatamente, eu vou avaliando as minhas primeiras impressões, tá? O legal dessa avaliação é isso. Eu falei lá sobre a questão de, eu não deixaria a morte, né? Tiraria a questão de ter o prenúncio da morte, porque talvez alguém morreria. Mas, na verdade, é o contrário, eu não conhecia a história. Na verdade, eu também não li a sinopse, né? Poderia ter lido. Olha um erro, já vou anotar que no próximo eu leio a sinopse antes, foi mal. Mas, na verdade, a morte da pessoa já é instaurada no primeiro capítulo. O que eu acho legal aqui do que o João fez, né? Quando você vai apresentar o universo da história para o seu leitor, não necessariamente apresentá-lo de uma vez, ele vai vindo aos poucos. O universo da história do João, nesse momento, é a Grande São Paulo, e aqui ele tá numa universidade. Então ele não diz, Lucas estava em uma universidade. À medida que o diálogo vai acontecendo, as pessoas, e eu imagino que seja o reitor, talvez, que esteja conversando com ele, que pressiona o personagem pra falar, olha, Lucas, eu sei que você tá passando por um momento difícil, tá vendo? Eu mesmo, na hora de falar, eu falo tá, né? Mas eu sei que você está passando por um momento difícil, mas você é professor aqui e já tem uma semana que você tá faltando. E apesar da gente entrar de recesso agora, eu preciso que você melhore depois do Natal. E ele já vai falando e você já vai entendendo as perdas, né? Até que toca o nome da pessoa no final. Gil, você não vai ler um trecho só se for muito importante, porque aí instigo vocês a irem ler o texto do aluno completo, né? Clicando no link aqui embaixo, tá bom? E aqui, por exemplo, deixa eu pegar, quando ele fala aqui... ele fala, mas Lucas, você tem chegado atrasado há uma semana... isso quando não falta dias consecutivos. É um diálogo importante, sobre os diálogos importantes, né? O narrador poderia usar o jeito fácil. Lucas, já uma semana faltava na faculdade, estava triste, chateado porque perdeu a mulher. Seria o jeito simples de fazer isso. Só que aqui ele vai narrando no capítulo inteiro. O objetivo desse primeiro pedaço... Juliana, conto não tem capítulo. Gente, no Wattpad a gente faz separação e isso é estratégico, tá? Então, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro pedaço aqui, eu posso dizer, talvez no primeiro ato desse conto, ele faz muito bem essa ambientação do cenário, sem dizer, era uma vez na Grande São Paulo. Ele vai dizendo tanto que ele só cita São Paulo aqui embaixo, quando ele fala que o Lucas está saindo da Universidade de São Paulo, aqui, ó. Andava entre o amontoado de alunos no final do último dia de aula que o encarava de modo estranho com pena. Lucas saiu pelo campus da Universidade de São Paulo e a cada passo as memórias o corroíam. Só tenho um ponto aqui que eu fiquei na dúvida, João sabe que eu sou um pouco preciosista, mas é só uma dúvida que nada interfere na história necessariamente. Quando ele pede demissão, quando fala aqui que é uma universidade de São Paulo, é universidade pública, ele pediu demissão ou ele pediu como é que chama, gente? Quando é funcionário público não é demissão. Nossa, tava aqui na ponta da língua o nome. Ai, meu Deus, não acredito que eu vou ter que fazer um corte por causa disso. Exoneração, lembrei. Eu ia pesquisar, mas lembrei. Exoneração. Só por
isso, assim, sabe? Porque se ele é um professor de universidade pública, ele não pediria demissão, ele pediria exoneração, a não ser que ele tivesse um contrato particular com lá, porque também acontece. Juliana, mas eu preciso de tudo isso pra escrever uma história. Não é que precisa, mas eu sou muito preciosista e eu gosto das coisas bem encaixadinhas, o máximo possível. Não quer dizer que eu também chegue à perfeição, mas foi só uma pergunta. Deixa eu ver outra coisa aqui. Então, isso é legal, tá vendo? A gente tá aqui embaixo, já quase... Se você olha aqui na parte de cima, ó, deixa eu marcar aqui com o mouse, meu mouse não aparece. Mas aqui onde eu tô, onde tá aparecendo, vai aparecer, ó, 2 minutos restantes, né? Que o Wattpad tem essa funcionalidade. Ou seja, a gente já tá na metade do capítulo e só aqui que a gente descobre que ele está em São Paulo. Juliana, isso não é ruim? Não, porque não é o foco, não é uma história de fantasia. Mesmo se fosse, eu também iria apresentando aos poucos. Você também vai vendo a faculdade em si aos poucos, à medida que ele vai dizendo que ele olha pela janela, que ele passa pelos corredores. E só no final a gente entende onde é essa faculdade. Porque isso é o de menos, mas ajuda a dar aquele clima de... talvez mais melancólico, você ir descobrindo aos poucos um pouco mais da vida desse personagem. Sobre a questão do tom da história, eu achei muito legal, já no primeiro capítulo, colocar toda essa melancolia que não é forçada, no sentido de ele estava triste, vai contando à medida que ele suspira, as atitudes que ele tem, o que estava acontecendo antes dessa história iniciar, quando o reitor fala que ele já estava faltando uma semana, você já pondera que ele realmente está sofrendo, você já suspeita que ele está sofrendo quando ele diz que as lembranças dela, que ele estava com ela, aí que tá, né, tipo, no primeiro momento... poderia pensar que era só um término, mas como eu já havia lido antes, né, lá na declaração dele, sobre a morte, ali você já entende, já mata a charada, então que ela tá morta. E no final o reitor ainda fala, a gente não pode perder mais um outro professor. E aí, quando ele pede demissão, o professor pede demissão e ele fala assim, então eu preciso... então, por favor, leve as coisas da professora Adriana, né? Ou seja, ela não está mais presente, você vai construindo isso na sua mente. Reforço que talvez, se ele não tivesse, se o João não tivesse colocado antes aquela questão de lidar com a morte, talvez a gente ainda ficaria, apesar de estar esse clima todo bem construído, meio fúnebre, né, meio de luto, que eu acho que pelo menos passou bem essa sensação pra mim, ainda assim a pessoa no início poderia ficar com dúvidas e ir descobrindo ao longo da história. Então talvez eu ainda não colocaria voltaria e não colocaria essa questão da morte lá nas declarações. Pra você ver que quando história se trata de experiência, se você quer esconder alguma coisa do leitor, ou se você quer que ele tenha essa experiência de descobrir isso ao longo do tempo, até mesmo no seu prólogo ou nas suas declarações que você faz antes da história, você tem que pensar se alguma coisa ali vai afetar ou atrapalhar essa experiência de alguma forma. Não é que atrapalhe a história do João ter essa informação. Só tô dizendo que, apesar do clima de luto, se eu não soubesse que existe alguma questão de morte, eu poderia ainda ficar na dúvida, será que ela só foi embora ou ela realmente morreu? Óbvio que no final do capítulo já fica bem claro que ele tá de luto, né? Tipo, vamos pro próximo. É uma coisa que eu amo, são os detalhes, né? Tem uma aula dentro da jornada que a gente fala sobre a questão da especificidade. O quanto você ser específico nos detalhes que você tá dando, transforma a sua história numa história real. Então aqui, logo no primeiro parágrafo do segundo momento da história, ele coloca: 5 minutos depois, saiu da rodovia, entrando em uma rua estreita e não muito movimentada. O sol começava a se esconder no horizonte. Queria saber o que fazer com tudo, como seguir em frente, mas não sabia. Parou em frente a uma casa de 2 andares, bege. Eu sei que o bege aqui não... grandes coisas, o que isso interfere ou não pra história. Mas eu acho que interfere de dois jeitos. Primeiro é você ter o detalhe, sabe? E aquilo é real. De no meio de tudo aquilo, reparar ainda que é bege. Então você consegue construir aquilo na sua mente. Segundo, eu não sei se foi proposital, mas a escolha da cor, né? Porque quando a gente tem esses tons mais beges, mais pastéis, é uma coisa mais triste, mais melancólica, mais apagada, menos vívida. Não sei se foi proposital, mas eu achei legal. Eu acho que, né, juntou ali uma coisa com a outra. Pegou um controle no bolso e quando apertou um botão, o portão se abriu e ele entrou. Ou seja, ele chegou na casa dele.
Ó, mais um fator, aí eu tenho certeza que não deve ser não proposital, né? Que aí ele chega, a porta estava entreaberta, a casa silenciosa como nunca e tudo cinza, né? Tudo cinza e com um gosto melancólico. O quê? Como ela está? Eu falei, como assim? Ué, a mulher tá viva ainda? Ué, como assim? Eu tinha certeza que ela tava morta. Aí ele, tá bem, né? Está bem. Maria respondeu, desviando o olhar. Eu levei ela para passear e depois assistimos um filme. Agora ela dormiu. Ok, imagino que seja a filha dele. É que assim que ele chega na casa, eu confesso que eu tomei realmente um susto com esse negócio. Como é que ela está? Ué, meu Deus, mas a mulher não tinha morrido. Ok, não é ela, eu imagino, mais uma vez, que seja a filha. A questão... E aí, bom, são coisas que eu noto, né? Ela deve ser nova, muito nova, porque o sol tá se pondo e ela já tá dormindo. E pra precisar também de alguém, poderia ser uma adolescente, mas ainda assim eu acho que é bem novinha. O que já vai apertando seu coração, né? Aquela questão de o drama ir acontecendo aos poucos. Falou, morreu, com uma filha pequena, mas você vai sentindo isso aos poucos. Você fala, putz, grilo, ainda tinha isso. Vai, assim, doendo aos poucos no coração. Não falei que era ela novinha? Ele fala... Eu vou ler essa parte porque eu achei bem legal, assim, bem construída. Óbvio que leia a história pra você ter a mesma sensação. O objetivo aqui, na verdade, você vai mais aprendendo com as dicas. Mas leia a história porque tá bem legal. Ele colocou assim, ó. Respirou fundo e foi tomar banho, né? Assim que o cara, só pra ambientar, Lucas chegou em casa e dispensou a auxiliar dele que tava ajudando ele, a dona Maria. E ele foi, então, tava tudo em silêncio, não tinha mais ninguém acordado dentro da casa. Então, respirou fundo e foi tomar banho. O fato de ter perdido o emprego não o perturbava, por mais que fosse um grande problema. Quase nada o afetava nesse momento. Terminou de se secar, vestiu a roupa e encarou o espelho. Os olhos fundos denunciavam o cansaço, o medo crescente. Passou o creme de barbear enquanto sentiu seu coração aquecer por um segundo ao olhar o reflexo no espelho. Vem cá, meu bem, Lucas disse, se abaixando para a menininha de pijama parada entre o batente da porta. Você tá igual o Papai Noel, Emília disse com um sorriso largo no rosto. Aqui, uma coisa que, engraçado, que eu tava até vendo, pessoal, as perguntas que vocês me fazem, né? Eu tenho um arquivo cheio de perguntas, porque eu vou respondendo aos longos dos conteúdos, me ajuda a me inspirar a criar conteúdos. E aí uma das perguntas era como descrever cenários e roupas, tava bem específico, roupas, sem ser chato. Aqui você vê que ele não diz... Ele poderia entrar, talvez, em mais detalhes, como era esse pijama e etc, mas eu não acho que realmente pra história, pra esse tipo de história, não pesava no momento. Mas o fato dele pegar o creme de barbear um segundo antes da filha entrar, é óbvio que é proposital, justamente pra dar esse início desse diálogo, né? Isso é muito legal, traz uma coisa bem familiar, né? Mas voltando à questão da roupa, você vê que ele descreve a menininha de pijama. Pronto, parada no batente da porta. Ele poderia colocar a menininha de pijama listrado, a menininha de pijama com ursinhos de goma, né? Alguma coisa do tipo. Mas, enfim. Mas você vê que por que não se torna chato? Ele é só um detalhe pra te ajudar a construir. Mas todo o restante da cena, construído até agora, é muito mais do que só aquele pijama. Então, não tenha medo de dizer, se for necessário, como que a pessoa tava vestida. E às vezes nem é necessário. Nesse caso, foi uma coisa sutil que ajuda a construir a cena. Por que do pijama? Porque ela tava dormindo, né? E também pra uma criança, acho que fica bem fofo. E nota mais uma vez o quanto ela é pequena, porque se tá de pijama é novinha, né? Você tá igual ao Papai Noel, Emília disse com um sorriso largo no rosto. É mesmo? Lucas sorriu de volta e pegando no colo. Desculpa. Eu sou o Papai Noel. Ho, ho, ho. Ela riu enquanto passava a mão no creme espalhado pelo rosto de Lucas. Isso daqui, cara, é um detalhe, assim... Como eu falo, preciosíssimo. Detalhes são importantes pra sua história. Ela poderia só falar e acabou. Mas o que uma criança faria, né? Faria isso, exato. Pegaria e brincaria com creme de barbear. Eu faria isso, adulta. Imagina uma criança. Isso é muito legal.
Eu gosto disso, meu povo. Eu gosto de quebra de expectativa. Vamos lá. Já falei que eu ia ler quando voltasse, quando era importante, né? Ela tava brincando com creme de barbear e perguntou, né? Você tá igual o Papai Noel, Emília disse, um sorriso e etc. Lucas pegou a filha no colo, ela começou a brincar com creme de barbear e ele perguntou: você quer ficar igual o Papai Noel também? Ela disse: eu quero. Então a Emília disse entusiasmada. E aí o Lucas começa a brincar com a filha dele, né, com o creme de barbear, passando no rostinho dela e etc. E aí, porque cria aquela cena fofa, sabe? Sabe aquela cena feliz antes da desgraça? É tipo isso, que você, pra você dar aquele salto, aquele aperto, é o que eu falo na jornada, você ter ondas de emoção para o seu leitor. Se fosse sempre cinza o tempo todo, tristeza, oh meu Deus, seria aquele conto que a pessoa ia se arrastando. Mas aí o João traz esse momento de felicidade, de fofura, ai que lindo essa criança, pra depois, vamos lá, eu vou ler aqui, vamos ver se eu consigo ler sem engasgar. Lucas puxou um banquinho e a colocou em frente ao espelho, espalhando o creme pelo seu rosto. Emília soltava gritinhos e risos com o creme gélido. Ria como se todos os problemas não existissem. Lucas a olhava em silêncio, com luz no olhar. Ela era um pouco de calmaria em meio ao caos. Era tudo o que tinha. Era seu único motivo para ainda estar ali. Ela virou e o encarou, deixando o sorriso se esvair do rosto. Então perguntou: pai, quando a mamãe vai voltar? Emília pergunta em um tom sério. Ou seja, você estava lá, curtindo a cena do pai brincando com a filha. Ai, que fofinho, um raio de luz rosa em meio a esse cinza. E de repente a criança mesmo pega e pá! E aí, pai, cadê a mamãe que não volta pra casa? Isso já fica. Você já afeiçoa com a criança, que parece ser. Já dá aqui entonação de como ela é uma criança divertida, né? É inocente. Você consegue montar ela na sua cabeça pra ela virar pra você, porque você está lendo isso, e perguntar: cadê a mamãe? O coração de Lucas pareceu bater mais forte. Aquela pergunta, como responderia aquela pergunta? Eu também não sei como responderia. Até porque eu ainda tô na dúvida se de repente não vai ter um plot twist nesse conto aí. Ele ficou em silêncio e tirou o creme de barbear do rosto dela dele e da filha. A pegou no colo e foi para o quintal. O céu estava limpo, algumas casas em volta com luzes de Natal, e por mais que a data comemorativa estivesse próxima demais, nada tinha cor. Ele deitou no gramado e a filha deitou ao seu lado. As estrelinhas cintilavam no céu. A mamãe não pode voltar, filha. Ah, o conto da estrela, né? Lucas falou engolindo seco. Por que não, papai? Emília perguntou, encarando o pai com repulsa no olhar. Porque ela é uma estrelinha agora. A mais brilhante entre todas as estrelinhas do universo. E um dia a gente vai encontrar ela de volta. Talvez demore um pouquinho, mas a gente precisa seguir sem ela por enquanto. O nó se instalou na garganta de Lucas, na minha também. Seu peito palpitava enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Também pudera. Como uma pessoa poderia mudar sua opinião sobre amor em um dia, fazer amá-la e depois se ir? A vida realmente era isso? Primeiro, fazia conhecer tudo o que mais desejava e nunca soube, e depois toma de uma hora para outra sem consultar ninguém. O que eu imagino é que com certeza ele é uma pessoa ranzinza. A Adriana deve ter entrado na vida dele, foi tudo feliz, até que a Adriana foi embora bruscamente, né? E por isso que ele tá nesse... Mas por que a gente não pode ver ela agora, papai? Emília perguntou, enchendo os olhos de lágrima, e Lucas suspira. Como poderia responder as perguntas mais difíceis da vida sem fraquejar, né? Poderia ser o mais renomado professor de filosofia de uma grande universidade. Mas cara a cara com a vida, ele era apenas mais um aluno. Ela foi dar aula pros anjinhos, meu bem. Oh, por que você não foi junto, papai? Poxa, Emília. Tá querendo despachar seu pai também? Emília perguntou com inocência nas palavras. Ok, ela não entendeu completamente onde eram os anjinhos. Eu não sei, filha. Lucas desabou, chorou como criança. Emília o olhou confusa, então se jogou nos braços do pai e o abraçou como nunca. Lucas queria poupá-la de tudo aquilo. Quanto
quantos anos será que a Emília tem, mas deve ser bem novinha, né? Papo de 3 anos, 4, 5, por aí, né? Pra não dar a falar assim, talvez uns 5. Vamos pro próximo. Ó, as informações chegam aos poucos. Você não precisa jogar tudo pro seu leitor de uma vez. É o que eu falo pros alunos. E parabéns, João, você se sai um excelente aprendiz. Porque olha só, no primeiro capítulo, talvez um escritor, né, um iniciante bem mais amador, já jogaria assim, Lucas perdeu a filha, a mulher, há 2 semanas e agora estava triste, chateado no lugar e etc. A gente só tem essa informação agora, na parte 3 do capítulo, né? Fazia apenas 2 semanas desde a morte de Adriana e ele já estava debilitado. Ou seja, a gente tem agora a informação por que ele tá tão assim. Só fazem 2 semanas, né? É muito recente. As peças vão se encaixando, isso é legal, porque a gente vai tendo uma surpresa nova e uma informação nova da história. Aqui eu só colocaria uma coisinha diferente. Eu usaria o pretérito mais que perfeito, porque você tá contando o passado de um passado. Um passado que aconteceu antes do momento passado, porque você já tá narrando no passado, vocês entenderam, né? Que aí ele conta aqui, né? Fazia apenas 2 semanas desde a morte de Adriana e ele já estava debilitado. As memórias dela cantando pelos corredores, desculpa, porque eu tinha lido depois contando piada. Cantando pelos corredores de casa. Gente, vocês vão me cancelar só porque eu tô lendo errado as histórias dos outros. Me perdoa, por favor. Meu cérebro embola tudo, desculpa. Mas eu juro que eu leio certo quando eu leio mentalmente. Vamos lá. As memórias dela cantando pelos corredores de casa, contando piadas, ó, porque eu me embolei. Enquanto iam juntos para a universidade, os passeios nos finais de semana. Ele se apaixonara. Aí eu acho que eu usaria o pretérito mais perfeito, porque ele se apaixonou antes daquele momento. Quando ele se apaixonava por ela cada dia que passava, parece que tá acontecendo naquele momento passado, entende? Mas ela morreu, ele não tá ainda se apaixonando por ela, né? Só isso que talvez eu mudaria como colocou essa frase, mas seria, né, um ponto só a melhorar. Como queria que o céu tivesse horário de visita como aquele maldito hospital. Achei genial a sacada. Jurou que nunca mais colocaria os pés naquele lugar. Como uma simples gripe pode levar a pessoa mais importante do mundo para alguém assim, sem esforço? Como pode? E de novo, a gente tem um lampejo de esperança no meio do cinza, né? Pra dar ondas diferentes, toques diferentes. Eu gosto muito de comparar a escrita comida, porque, enfim, eu sou comilona. Se eu tô comendo uma coisa que é muito doce, só tem doce, enjoa. Apesar de eu gostar, enjoa, é ruim. Agora, se no meio do doce tem um cítrico, uma pitada de sal, sim, por que não? Igual o caramelo salgado. Nossa, caramelo salgado, gente. Doce de amendoim é o doce perfeito, porque ele é doce e ele é salgado. De dar nuances diferentes, né? Você não enjoa porque você tá vendo sempre a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, ele acabou de... Desculpa. Ele falando de gripe e eu gripada. Olha que desespero, né? Mas eu espero que eu fique bem no final. Ele falou assim... Lucas ficou no gramado, depois dele falar que o Lucas estava triste, se relembrando mais uma vez da memória da morte e agora dizendo pra gente a causa da morte da mulher, quer dizer, um vislumbre. Eu ainda acho que vai ter alguma coisa mais a ser revelada sobre isso pra arrematar ali no finalzinho. Mas ele fala assim, Lucas então ficou no gramado até perceber que Emília havia dormido em seus braços. Tudo o que restava era sua filha, aquela criança frágil que estava começando a conhecer o mundo. Tudo que tinha. A olhou e prometeu para si mesmo que faria o que a Adriana fez por ele. Ou seja, aqui ele tem um momento de esperança. Não é mais só aquela pessoa lamentando. Oh, meu Deus, minha vida, ó céus, ó vida, ó mar. Ele fala, não, peraí. Mesmo que seja por esse momento, ele tenta ainda respirar, tomar um fôlego e falar, eu preciso continuar. Então dá um tom de amarelo em meio a todo esse cinza que a gente começou a acompanhar da história dele, né? E aí ele repete, né? Tornaria cada segundo de sua filha especial como a mãe dela fazia com excelência. Poderia estar em milhões de pedaços, mas a Adriana faria o mesmo se estivesse em seu lugar. Então ele tomou ali um gole de esperança, né? Então seria um verde, né? Porque a esperança é verde, não é amarelo. Enfim, tá. Aqui, e aí a opinião pessoal... Olha aí, a mulher morreu de gripe e eu tô gripada. Senhor, dei-me forças. Vamos lá.
Aqui o que acontece? Ele volta, a gente já tocou no início, acho que foi no início desse parágrafo mesmo, desse pedaço, desse capítulo, ele já tinha falado sobre a questão das lembranças, e aqui ele volta. Queria ouvir aquela voz incrível, cantarolando pela casa, as lembranças o imergiam ainda mais. Eu achei um pouco repetitivo, tiraria essa parte. Lembrava de como ela construiu toda a sua visão caótica sobre o amor, como ela o amou das formas mais indescritíveis e como ensinou a amá-la. Porque as coisas mais belas são sempre as mais propícias ao caos. Como a vida pode o dar tudo, fazê-lo conhecer esse sentimento apenas para o roubar isso. Esse parágrafo ficou bem parecido com aquele que você já fala dessas questões. Juliana, mas não pode tocar de novo? Cara, não é que não pode, mas ainda mais para uma pessoa que vai ler tudo de uma vez, eu ou pegaria essa informação e colocaria lá em cima, ou traria então ela só aqui embaixo, para não soar repetitivo. Só mudaria. Esse parágrafo, por exemplo, aqui para mim inteiro, eu excluiria. Deixa eu explicar por que eu excluiria, né? Porque eu não sei se você... mas eu acho que no corte dá pra acompanhar. Espero, né? Vamos ver como é que vai ficar esse formato. Deixa eu ver se aqui em cima... Sim, ó. No primeiro parágrafo ele já fala as memórias dela cantando pelos corredores da casa. Ele se apaixonou por ela de um dia. Ele tinha se apaixonado e agora, de repente, tudo sumiu, né? Como pode alguém se esforçar pra fazer ele amar ela e, de repente, ele ir embora? Foi isso que eu entendi desse parágrafo. E aqui há 2, 3, 4 parágrafos depois, a gente volta pro mesmo tema. Então, eu excluiria, eu acho que não agrega, não tá necessariamente agregando. É que tá afirmando mais do mesmo. Ou mudaria, ou... Enfim, é isso. Eu reorganizaria por causa disso. Porque tá muito próximo o mesmo assunto. Então, eu acho que deu um tom meio repetitivo. Como aqui no parágrafo anterior ele já fala de despertador tocou, né? Não havia para onde ir, apenas o silêncio do começo da manhã. Como queria estar vendo aquele sorriso e sorrindo de volta. Ele, óbvio, se refere à esposa dele. Mas aí, aqui eu já pularia para esse capítulo. Que quando ele abre o olho, não é a esposa dele, mas pelo menos é a filha dele que tá ali com ele, né? Até faz uma transição... Se a gente pensasse assim num filme, por exemplo, dele abre os olhos e vê a imagem da esposa, mas depois, na verdade, tá olhando para os olhos da filha, né? Porque poderia ser a imagem dela, né? Digamos assim, parecida, lembra? Faria mais essa ligação do que fazer essa reafirmação, né, de algo que já foi falado no início do mesmo capítulo. O prenúncio da tragédia será: respirou fundo e a abraçou enquanto ela, criança, tossia secamente. A mãe já morreu de gripe. Vai vendo, hein? Mais uma coisinha aqui. Ele fala assim: logo estavam de pé, o dia amanheceu quente, Lucas preparou o café da manhã para os dois. Era tão visível nos olhos de Emília quanto nos de Lucas a falta que a mãe fazia, o silêncio corrosivo do ambiente. Já foi usado essa mesma metáfora do silêncio do ambiente insuportável para dar a sensação de que ela não estava ali. Eu usaria outra coisa. Já que eles estão na mesa para o café da manhã, talvez olhar para o lugar vazio na mesa. Não sei se você de repente vai usar isso mais para frente, mas eu trocaria o silêncio, porque você já usou, né, o autor, eu tô falando você como se o João... Eu sei que ele vai assistir, mas eu usaria, então, outra coisa, porque essa metáfora do silêncio já foi usada. Quando ele fala aqui, ó, Lucas logo então percebeu o semblante desanimado e pálido da filha. Não podia deixar daquele jeito. Então, talvez, justamente ele percebeu ela olhando pro lugar vago na mesa, né, onde a mãe costumava estar. Era o espaço vazio, dá mais essa entonação de que, putz, ela não tá mais ali, né? Eles estão ainda 2 semanas sofrendo com isso, é muito recente. E troca essa questão do silêncio por essa questão do lugar vago. Lembra quando eu falei do negócio do tá? A criança falou, Papai Noel vai estar lá? Quando você lê isso numa voz de uma criança, fica menos cansativo, você entende? Eu, então, trocaria. Por mais que, eu queria que fosse mais fiel ao jeito que as pessoas falam, na voz dos adultos, eu colocaria a escrita certa para justamente quando a criança falasse, desse um destaque maior que é uma criança falando, sabe? Por isso que ela não fala está.
como o adulto falaria corretamente português, mas ela fala o tá. Aí eu acho que distinguiria mais a fala dela, principalmente como é uma personagem diferente dos outros, é uma criança em meio aos adultos, e é uma personagem importante-chave, destacaria como algo específico da fala dela. Eu acho que chamaria mais atenção para as falas da criança. Revisores de plantão que estiverem vendo, eu não sou revisora, não sou expert em português, nem nada disso. O que eu dou aqui de toque são as coisas que às vezes eu pesquiso na hora de revisar as minhas histórias e que eu vejo, acompanho outros revisores falando. Por exemplo, ele colocou aqui, Lucas comprou alguns brinquedos que ela pedira, só que ela não pedira, ela pediu, porque pedira não pode se encaixar aqui, mas é tipo assim, eu gosto de usar o pretérito mais que perfeito quando eu realmente estou narrando uma história no passado e eu quero indicar o passado daquele passado. Nesse caso, não é o passado do passado que está acontecendo, apesar de estar no passado, está acontecendo naquele momento que ele está contando, não aconteceu no momento antes daquele, né, no dia anterior que ele está contando, no dia anterior que ele foi no shopping, está acontecendo naquele momento enquanto ele está no shopping. Então, eu manteria o brinquedo que ela pediu, sem se importar. Tá? Não tô dizendo que tá errado. É só uma indicação que eu acho que usar o pretérito mais perfeito mais nessas situações onde realmente você quer demarcar algo que aconteceu antes daquele momento, quando você já tá numa narração no passado. Outra coisa aqui, ó. Emília saltava como se os problemas não existissem. Já foi usada essa metáfora também antes. Talvez eu usaria outra coisa. E a gente tem aqui no meio pro final, quando eles vão pro shopping, mais um momento vermelho agora por causa do Papai Noel. Deles estarem no shopping, né? Ou seja, mais uma leveza, é um pedaço, um tapa na cara e uma pluma, um tapa na cara e uma pluma. Isso é bom pra você dar, né, ondas, eu faço assim, as pessoas não entendem, mas é bom pra você dar ondas, né, picos diferentes de emoções para o seu leitor. Eu falei, olha que legal, né, tipo, eu não sei ainda o que vai acontecer, palpites, mas... quando você sabe o que você quer pra sua história, você deixa pistas ao longo do caminho. E talvez a criança morra no final, só queria dizer isso. Ainda mais a história vindo do João. E amarrando tudo, mas talvez não aconteça isso, só que ele usou esse gancho pra construir um clímax de tensão na história. Primeiro, a mãe da menina já foi informada pra gente que ela morreu de quê? De gripe, né? Muito provavelmente, acredito eu, que talvez ele esteja contando essa história agora nessa leva de pandemia e que provavelmente essa gripe a gente... Enfim, já sabemos que é lá o Covid-19. Provavelmente, ele não deixou nada claro aqui e talvez ele deixe suspenso. Mas se for, ainda assim, mesmo que fosse uma gripe, uma outra coisa convencional... A criança, antes deles irem para um momento de felicidade, o que ele diz ali que eu até falei? Eu falei, presta atenção. Ela tossiu em seco. Foi uma frase, só uma frase, uma coisa solta, que talvez para quem não tá muito atento, passaria despercebido, mas está ali. A dica está ali, a deixa está ali, a semente do drama foi plantado e tá tudo construído. Agora, nesse próximo capítulo, ele já apresenta logo no início que a filha que ele percebe que a filha está com febre. Ou seja, ela provavelmente também está doente. Provavelmente não, está doente porque uma criança está com febre. Ela está gripada e também, né, provavelmente. E aí, óbvio que tanto a pessoa quanto o Lucas, eu ainda não li, mas já li aqui. O Lucas estremeceu por um segundo, congelou e não soube o que fazer. Por quê? Ele acabou de perder há 2 semanas a mulher com as mesmas coisas, os mesmos sintomas. E aí, agora, lembra, a quebra de expectativa, o momento de felicidade, tá lá, Papai Noel, tira foto. Eu não li com vocês, mas logo depois eles foram pra um parque. Momento lindo de pai e filha pra logo no capítulo seguinte, o que acontecer? Ai, tá lindo, agora parece que a gente vai viver uma vida linda. Aí a criança já apresenta a doença, mesma doença da mãe, a mãe morreu, então o leitor já fica com aquela angústia. Igual eu tô aqui já deduzindo, ai meu Deus, ela vai morrer, ai não vai morrer, ai algum fecho de esperança vai acontecer no meio do caminho. Então, pra você construir esse clímax, ele já tá sendo construído lá atrás, desde as primeiras informações que a gente tem desse evento. Construa o seu clímax antes do clímax. O problema é que as pessoas querem chegar na hora do clímax e falar assim, não, agora, leitor, sinta medo, sinta tensão. Se você não plantou essa semente, ele não vai sentir. Eu sinto te informar.
caso o leitor não tenha pegado a deixa, ele ainda coloca aqui, né? Em puro desespero, ele ligou o carro, fez o contorno e acelerou o máximo que podia em direção ao hospital. Seu coração pulava do peito. Lucas lançava olhares rápidos e marejados à filha enquanto dirigia o mais rápido que podia. Não podia estar acontecendo outra vez. Ou seja, se caso o leitor por algum motivo chegou aqui e esqueceu das informações, ele dá um impulsinho pro leitor fazer a junção, né, das peças que foram deixadas, pra justamente criar aquela tensão. Ai, meu Deus, será? Tchá, tchá, tchá. Um ponto aqui Ai, vamos lá. É aquilo. Eu sei, isso é preciosismo, mas aí tá fugindo um pouquinho da realidade. Mesmo que a criança esteja muito mal, a não ser que ela esteja indo pra uma sala de cirurgia, os pais sempre acompanham ela porque ela é menor de idade. Então, mesmo quando... O que acontece? Eu explico as coisas como se estivessem lendo. Tá aí uma coisa que eu preciso mudar nesse coisa. Tem um texto que fala assim: Lucas estava acabado, era explícito em seu rosto. Não, peraí, tá lá em cima. Logo que chegou ao hospital, entrou gritando em desespero com a menina nos braços. Os médicos o olhavam assustado e logo trouxeram uma maca e levaram a criança para uma ala de internação. Mesmo que seja um hospital particular, a não ser que a criança esteja convulsionando, o que não parecia ser o caso, não seria um atendimento tão rápido assim. E mesmo que fosse, aí é que tá o negócio que eu falei, então, os pais sempre acompanham as crianças. Sempre. Eu sei que, mas pra história, ele vai ficar na sala de espera pra poder dar aquela atenção. Mas você também pode fazer essa atenção mesmo ele acompanhando. É muito raro isso não acontecer, tá? A criança menor de idade, até adolescente menor de idade, não pode entrar no hospital não acompanhado pelos pais, a não ser que ele vá pra sala de cirurgia, etc. Mas geralmente o responsável sempre acompanha, até porque se o médico precisa tomar alguma decisão, ele não pode tomar necessariamente sem a presença dos pais ali, tá bom? Então, só talvez modificaria isso. Não falei que ela tinha 5 anos? Acertei, ela tem 5 anos. Completa 6 no início do ano. Geralmente essa ficha é feita na entrada dela. Tudo bem, podiam dar o atendimento. É porque ali em cima, apesar dela estar com falta de ar, porque ele disse que ela começou a passar mal, vomitar e ter falta de ar. Chegou com ela nos braços, mas não deu a entender que era tão grave ao ponto de levarem ela pra dentro sem o acompanhamento do pai e fazer a ficha depois. Então, ou dar essa entonação mais grave lá em cima, talvez eu tenha perdido alguma coisa, ou, né, enfim, ajusta essa parte ali. Pois voltei, tá? Voltei pra ler de novo. Você fala aqui que ela tava, né, o autor, você tá, João, o autor fala aqui que ela chegou com dificuldade de respirar e ela tinha desmaiado. Só que ali em cima, você não disse que ela tinha desmaiado, então essa informação fica meio que desconexa, né? Por isso, talvez na sua cabeça ela tava desmaiada, mas como você não passou essa informação pra gente, então pra mim ela tava entrando, ela vomitou, beleza, vomitou, tá com febre, normal. Normal, porque já entrei com criança, assim, no hospital. Então, meu irmão vivia levando pro hospital, então era assim mesmo. Triste, mas você primeiro passa lá pela triagem, blá, 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 e etc. As pessoas não sabem disso, é pra dar o drama e blá, blá, blá. Claro, mas foi o que eu falei. Coloque, então, essa parte que ela desmaiou, intensifica isso ali em cima, porque aí faz mais sentido do porquê entrou desse jeito, entende? É aquilo, eu prefiro que seja mais preciosista pra que, pareça real, de verdade, entende? E isso até aumenta a agonia, porque, cara, imagina, ele tá com a criança passando mal, ainda tem que fazer triagem, não sei o que, até o médico chamar enquanto a criança tá ali passando mal no colo dele e etc. Claro, se a criança entrou desmaiada, é pronto atendida, com toda certeza. Mas aí essa informação eu acho que poderia estar ali na parte de cima também. Mas então, aí tá aqui, ó. Outra coisa de pronto atendimento. Geralmente, ele falou que ele encontrou a criança, ela ainda estava deitada, desacordada na maca e foi liberada. Difícil, a não ser... Como o hospital parece um hospital certinho, acho que eles não fariam isso. Geralmente, eles esperam um exame primeiro, nem que seja um pré-diagnóstico, esses primeiros exames dentro do próprio hospital antes de liberar a criança. Até porque a criança chegou desmaiada lá e com febre. Então, ela geralmente fica um pouco em observação, espera os exames para ter certeza de que tá tudo bem. Então, ele não levaria ela pra casa na mesma hora, assim. Ainda mais que ela só foi acordar no dia seguinte. Pulei pro próximo capítulo, eu li o anterior. Mas eu só queria fazer um comentário sobre ele, sobre o capítulo anterior.
quando eu chegar no final da história. Porque talvez, pra mim, aquele capítulo anterior não precisaria existir. Ou ele estaria no lugar errado. Mas eu vou acompanhar a história até o final agora, pra dar minhas últimas ponderações. Então, agora aqui na segunda bateria de exames, ele espera do lado de fora, né? Eu entendo que talvez o João tenha tirado ele do hospital pra que o capítulo que eu falei, que eu não comentei ainda, acontecesse. Mas eu ainda preferiria colocar esse capítulo antes, né? O sopro de felicidade, digamos assim, antes desse capítulo que ele... Porque é o que acontece. Ou justificar por que liberaram, né? Fizeram talvez os exames primários, ela acordou, a febre passou, não teve nenhum sintomas e por isso que liberaram ela. Mas ficaram pra fazer outros exames exploratórios, digamos assim, né? Que, eu não sei se estou falando o nome certo, não sou médico. Mas que iam investigar, né? Ou seja, o quadro grave dela passou. Mas tirar a criança desacordada do hospital, pra ela acordar no dia seguinte, eu acho que não seria uma conduta muito realista, digamos assim. E já aqui nesse capítulo, no penúltimo, ele volta no hospital, chamam ele no hospital, porque os exames não foram satisfatórios, não teve resultado, e ela vai fazer um outro exame que ela precisava estar presente, e aqui ele espera. Então, na verdade, eu acho que no outro também deveria ter isso. Mais uma questão aqui. Mais uma vez, pode ter casos que isso acontece, mas o pai ficar do lado de fora é difícil. Na verdade, ele poderia fazer um escândalo e não ficar, a não ser que seja caso de cirurgia ou um procedimento que ele não poderia mesmo estar presente no local, né? Beleza? Finalizei a leitura. O que eu vou fazer? Gente, sempre façam isso. Votem. Tem que fazer na hora, né? Porque eu esqueci na hora que eu tava gravando. Eu vou voltar e vou votar em tudo. Vamos lá, então. Mas, Juliana, você parou de ler, você não falou mais nada. Bom, o objetivo é que você leia também a história da pessoa, então eu não vou contar o final. E eu, não sei se eu deixei na gravação ou não, eu estava sorrindo ao final, né? Porque era um final que eu esperava. Principalmente sabendo o estilo de escrita do João. E era um final que eu esperava, então eu tava sorrindo ali de satisfação de ter entendido aonde ele tava levando aquela história. Eu mudaria algumas coisas. Vou tentar falar aqui algumas que não dei spoiler, mas que talvez até sirva pra você que também gosta de fazer histórias dramáticas. Eu acho que não existe exagero nas tragédias que acontecem, porque na vida real eu mesma, infelizmente, já presenciei tragédias que se colocasse em um livro as pessoas iam falar, mentira que isso acontece. Eu acho que a vida acontece assim mesmo e acho que os eventos não estão exagerados. Principalmente pro tipo de história que seria realmente trágica, dramática. Eu só tiraria algumas repetições que em alguns momentos ficou um pouco cansativo. Eu só mudaria essa parte, dá pra construir de uma maneira diferente o meio pro final, e eu acho que talvez você usou uma cena ali muito alegre, feliz, pra dar essa virada, esse plot pro terceiro ato com os outros dois personagens, mas eu, talvez, aquela cena ali eu tiraria, colocaria minutos antes e já deixaria a história correndo desde o primeiro momento que ela entra no hospital. Botaria o momento de felicidade lá com o Papai Noel, puxaria aquilo tudo seria e colocaria dali pra frente. E eu acho que as pessoas que me viram ali lendo, não sei se eu deixei um trecho de eu lendo no final sorrindo, não é, porque a história que tem um final trágico não é necessariamente algo que eu me divirta com isso. É porque realmente eu percebi que a história já estava se encaminhando e meio que eu fico feliz quando as coisas vão se encaixando. E algo que eu acho que me tirou no início da história, você me pegou de jeito, João, eu tava ali com o coraçãozinho apertado, mas o que me fez voltar pra realidade, digamos assim, sair do mundo da história e voltar pra realidade, foi realmente aquela parte do hospital. Aquilo dali me fez entrar no modo crítica, e quando a gente entra no modo crítica, a gente sai do modo fantasia da história e volta, né, sai do modo ficção e volta pro modo real, e aí a gente acaba perdendo um pouco da conexão com a história. Foi o que aconteceu comigo, mas eu não tô dizendo que a história está ruim. Mas, como eu falei, indicação, eu pegaria já aquele ponto direto depois do Papai Noel e já emendaria ali ladeira abaixo. Eu acho que talvez não daria nem tempo de fazer nenhuma crítica, nenhuma pontuação de novo, ter outra cena feliz. Era só, tipo, dali pra cortar o coração do leitor no meio. É sempre uma opção do autor e de maneira nenhuma a sua história está ruim. Miração, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Eu não sei como é que ficou. Bom, se ela ficou razoável, você está assistindo. Se ela ficou ruim, é óbvio que eu já descartei ela no lixo há muito tempo.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver, se de repente eu lesse mais, porque eu sei que eu li poucos trechos, se ficou meio confuso alguma coisa, se vale continuar, e se você quer ver outras histórias aqui, o link da história do João tá aqui embaixo, mesmo se talvez por alguma coisa que eu tenha falado aqui você tenha, sei lá, eu acho que eu já sei o que aconteceu, leia pra tirar suas próprias conclusões e até pra você enxergar os pontos positivos que eu falei, entender como que o autor fez, pra você aprender e aplicar na sua história também. Nada melhor do que a gente aprender vendo, e é muito legal vendo com autores próximos da gente. É legal você ler um livro que uma editora fez um trabalho lá com o texto e etc. Mas melhor ainda é quando você tem esse contato mais pessoal com o autor e você vê, sabe, que ele tá mais perto de você e é real, que você se sente que você também consegue alcançar aquele resultado, que você também consegue se transformar num escritor. E aqui nesse canal você aprende isso. É isso por hoje, muito obrigada. Eu espero que tenha dado certo e que a gente vá para um próximo episódio da semana que vem. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.